Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre a polêmica do César Pinares. Para quem acompanhou o jogo ou quem não acompanhou, aconteceu o seguinte. Ontem, no jogo do Grêmio, no empate entre 3-3 do Grêmio com o Santos, ali por volta de 40 minutos, passados 40 minutos, o Alexandre Mendes, o Gabeira, que é o auxiliar técnico do Renato, conversa com o Renato e é ele que define, ali juntamente com o Renato, quem será a próxima atração do time do Grêmio. E aí ele grita, César, César, para o César Pinares, que era justamente para que ele saísse lá do fundo do gramado da arena, onde ele estava fazendo o aquecimento juntamente com os jogadores do time reserva e também com o preparador físico Márcio Meira. E aí acontece o seguinte, o Pinares olha para o Gabeira e para o Renato e faz assim, não. E aí começa a se criar uma série de especulações. Ele sentiu um desconforto? O que tem ele? É falta de comando? Será que é algum tipo de crise? Vamos falar sobre isso e esclarecer essa polêmica do César Pinares. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Ah, detalhe, aqui no primeiro comentário fixado, ali tem um link, você clica ali e você vai saber passo a passo como é que com um investimento de R$67 você consegue um rendimento de mais de R$4.000 por mês, trabalhando da tua casa em sistema home office, do teu celular, do teu tablet ou do teu computador. Não tem, não é nenhuma fábula, não tem nenhum tipo de mistério, tem o passo a passo. Vai aqui no primeiro comentário fixado ali, tem um link, clica ali e descobre. Bom, vamos falar do César Pinares, tá? Primeiro, o César Pinares foi contratado pelo Grêmio na janela anterior como sendo a grande contratação, né? Porque se tinha uma especulação sobre vários nomes de meias e também de atacantes, aí o Grêmio tinha definido já a contratação do Diego Churin e aí ficava para aquele último dia, se vem ou se não vem, quem será a contratação? Vai ser o Gaston Ramírez, daqui a pouco não libera o Gaston Ramírez da Sampdoria e o Grêmio confirma já aos 48 minutos do segundo tempo, fechando a janela de transferências, a contratação do César Pinares, que estava jogando no Chile, na Universidade Católica e mais, é jogador da seleção chilena. Aí se criou toda uma expectativa em cima, tanto que ele foi contratado, aí tinha 2 partidas ainda de eliminatórias pela seleção chilena, aí tinha todo o período de pandemia, ele não se apresentava nunca, se criou uma expectativa muito grande em cima desse jogador. Bom, o que aconteceu nesse jogo específico do Santos? Primeiro, tá? Se a gente pegar Flamengo, Curitiba e o Clássico Grenal. Ele ficou à disposição nos 3 jogos e ele entrou alguns minutos no segundo tempo. Até se cria uma confusão muito grande qual a real posição do César Pinares. Eu vejo o César Pinares como um meia atacante. O Renato entende o César Pinares disputando posição, por exemplo, com o Jean-Pierre, algo que eu discordo completamente. Mas de qualquer maneira, ele vinha entrando. Contra o Curitiba especificamente, até foi uma surpresa. Porque, poxa, contra o Curitiba o Grêmio foi com um time recheado de reservas. E mesmo num time recheado de reservas, o Pinares ficou no banco de reservas. E aí se criou essa especulação. Peraí, o Pinares é reserva mesmo quando o time é reserva? O que está acontecendo que ele não é aproveitado? Será que tem algo interno acontecendo? Será que ele está descontente com alguma coisa? Se criou uma série de ruídos. Poxa, um jogador de seleção do Chile, titular da seleção, foi contratado aí por mais de $1,5 milhão de dólares numa situação de pandemia onde os clubes todos estão segurando dinheiro. Foi a grande aposta do Grêmio na janela de transferências. Comprado. O Grêmio, na gestão do presidente Romildo, não é um clube que costuma comprar jogadores, né? Traz jogadores em situação de final de contrato, enfim, mas não dificilmente compra. E aí se pergunta, o que está acontecendo com o Pinares? Então, quando acontece esse episódio, aos 40 minutos dessa partida contra o Santos, em que ali o jogo ainda estava 3-2 para o Grêmio, e o Alexandre Mendes chama o Pinares, e o Pinares faz com o dedo indicador sinal de negativo, e logo depois disso, várias imagens que estão circulando na internet, acontece o seguinte: automaticamente o preparador físico Márcio Meira vai até o Pinares e começa a conversar com ele. E o Pinares já não está mais aquecendo com os jogadores. Aí chega o David Braz, que depois acabou entrando, chega o Everton, chega o Cortez e começam a conversar com o César Pinares. Bom, o César Pinares teria alegado que sentiu um desconforto muscular durante o aquecimento. Então ele parou de aquecer e justamente no momento em que ele foi chamado, ele teria feito o sinal de negativo, não se negando a jogar, mas deixando claro que ele não teria condição de jogar. O Renato foi para a entrevista coletiva, isso foi perguntado, e o Renato disse, olha, ele sentiu um desconforto durante o aquecimento, ele já vinha reclamando de algumas dores musculares, não tem a ver com lesão, apenas dores musculares, mas vou conversar depois com o Alexandre Mendes para saber o que aconteceu. Bastava comunicar.
Nesse momento de pandemia, que está tudo difícil, que está tudo à distância, por exemplo, se os repórteres lá estivessem, lá na arena, seria facilmente identificado esse problema e não teria mistério nenhum. Porque ali na zona mista, a gente aguarda na hora que todo mundo sai do vestiário, vai lá e pergunta, vem cá, o que aconteceu? Já tem informação de alguns colegas jornalistas de que foi visto o César Pinares no momento em que ele sai do gramado para o vestiário mancando. Levemente mancando. E aí tem um outro detalhe. Normalmente, os jogadores que não atuam os 90 minutos, eles ficam no gramado da arena depois do jogo para fazerem ainda mais um trabalho físico, um complemento de trabalho físico, afinal de contas, eles não atuaram 90 minutos. E nesse complemento da preparação física, também não apareceu o César Pinares, ele acabou indo direto para o vestiário. Então se criou todo um clima num primeiro momento que ele tinha negado a jogar e automaticamente o próprio torcedor nas redes sociais reagiu muito mal. Peraí, o jogador foi contratado, jogador de seleção, jogador experiente. Que história é essa que ele vai se negar a jogar, sendo que ele é um funcionário do clube? Se ele vai entrar no final, bom, ele pode não gostar disso, é um direito dele, mas ele precisa entrar em campo porque ele é pago pelo clube, independentemente do momento em que ele vai ser colocado para jogar. Mas pelas informações que eu busquei, aconteceu isso. Ele sentiu um desconforto durante o aquecimento e até pela própria dificuldade ainda de não dominar tão bem assim o português e a maneira que a gente acaba se relacionando, a resposta dele ao chamado do Alexandre Mendes, que é o auxiliar do Renato, foi com a resposta negativa. Tipo, eu não tenho condição de jogar. Mas ficou parecendo que pelo rosto dele e pelas últimas atuações em que ele entrou só no final do jogo, passou uma imagem de que ele tivesse se negado por mais ou menos assim, peraí, eu não sou a primeira opção, e não é realmente, quando entra no meio campo, geralmente a primeira opção é o Tassiano. Mas, pelas informações que eu obtive, não teve isso. Ficou um ruído no ar, ficou um certo constrangimento, mas que realmente o César Pinares teria se negado a entrar em campo por não ter condições devido a fortes dores musculares. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço a todo mundo aí, até daqui a pouco. Não sai do vídeo sem te inscrever no canal.